você quer estar na presença do Senhor. Há um texto falado do Senhor que diz que quando o povo saiu do Egito e eles estavam fugindo de Faraó, e eles chegam num momento em que Faraó está vindo atrás dele com todo o seu exército, e na frente deles havia somente o mar, e eles estavam ali simplesmente encurralados. E a palavra do Senhor diz que o povo se desespera naquele momento, porque eles então pensam que aquilo ali é o fim. Mas a palavra de Deus diz que Moisés, então ele busca o Senhor e ele pede a direção de Deus. E o Senhor diz assim para Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Sabe, durante muito tempo eu li esse texto e eu fiquei pensando o que eu diria no lugar de Moisés. Chegaria para aquele povo e dizia: olha, vamos marchar. E o povo olhava e via à frente somente água, não tinha mais nada diante deles. Mas essa era a ordem, essa era a palavra de Deus: diga ao povo que marche. Deixa eu dizer uma coisa para você: o mar ainda não tinha sido aberto, mas a palavra de Deus era essa: diga ao povo que marche. Eles precisavam primeiramente obedecer, eles precisavam primeiramente crer na palavra de Deus. Então somente aí o mar seria aberto para que eles passassem. Mas sabe, esse era o maior desafio para aquele povo naquele momento: olhar para aquelas águas e continuar seguindo em frente, ignorar que o Faraó estava vindo e simplesmente seguir à frente. Sabe, eu estou compartilhando isso com você porque quando eu cheguei aqui nessa noite, o Espírito de Deus trouxe essa palavra ao meu coração. E Ele disse que há muitas pessoas nesse lugar, nessa noite, e chegou aqui que você olha de um lado e parece que os seus inimigos estão vindo contra você, e do outro lado parece que não tem saída. Mas sabe de uma coisa? A palavra de Deus, o Espírito de Deus, Ele manda dizer para você nessa noite: marche, marche, marche. Mesmo diante das circunstâncias, marche, marche. Mesmo que haja água diante de você, mesmo que o mar esteja diante de você, marche, marche, marche. Não se entregue a Faraó, não se renda a Faraó, não retroceda, não volte para o Egito, não olhe para trás. Ele vai se abrir, porque não existe mar, não existe mar. Que não se sujeite à ordem de Deus, à palavra de Deus, à palavra de Deus, à palavra de Deus. E Ele disse: continue, avance, prossiga, prossiga, prossiga. Esse é o caminho. Prossiga, prossiga, prossiga. Remandaramachore, candaramaias. Recandaramachore, mandaramas. Aleluia, candaramasuia, candaramaias. Avance, avance. Aleluia, glória a Deus. E eu vou profetizar uma palavra sobre a sua vida. Eu vou profetizar uma palavra sobre a sua vida. E se você estiver atento, receba em nome de Jesus. Sabe, naquele momento, foi naquele momento, debaixo da ordem de Deus e da fé do povo, da fé de Moisés, que o mar se abriu e Faraó se afundou para sempre com todo o seu exército. Deixa eu dizer uma coisa para você: o mar não vai só se abrir, mas todos os seus inimigos, tudo aquilo que tem, te perseguirá.
Você é bem-vindo aqui nessa noite, na casa do Senhor. Aqui há pão, aqui há alimento, aqui há poder de Deus. Milagres acontecem quando o povo de Deus se reúne em um só propósito. Amém? Ali estão as arcas. Cada arca daquela ali representa um lar, uma casa, uma porta que se abriu. Durante 3 meses, cultos, ministrações, orações foram realizadas em cada lar, em cada casa, representada por aquela arca. A arca simboliza um símbolo da presença de Deus, onde nós, reunindo a igreja, os amigos, os vizinhos, e aqui nós temos muitos que nos visitam, que estavam participando do mês, onde estava uma arca daquela ali. Quem participou nesses 3 meses, de algum mês, em algum lar, em alguma casa, levante a sua mão. Mais alto, levante a sua mão. Muitas pessoas. Você que está aqui nessa noite, que nos visita, que é um visitante, não é membro dessa igreja, eu quero dar a você um bem-vindo. Esteja à vontade na casa do Pai. Deus tem uma palavra, Deus tem uma ministração para você nessa noite. Nós queremos ouvir alguns testemunhos. Eu queria chamar aqui a minha filha Ana Carolina, que quer dar o seu testemunho de forma rápida, porque nós temos muitas ações para esse culto, mas é uma alegria ouvir os irmãos. Se tem alguém que quer dar um testemunho e que não falou conosco, me procure ali naquela cadeira e fala: ó, pastor, eu preciso falar, eu preciso dar um testemunho. Esse culto é um culto abençoado, é um culto dinâmico, diferente. Nós queremos festejar aquilo que o Senhor nos entregou. Amém, irmãos? Então nós não temos ali um cronograma que tem que ser seguido como todos os cultos normais. Aqui é um culto diferente e queremos ouvir vocês. Amém? Amém. Primeiro, com a paz do Senhor. Meu testemunho é na área financeira. Eu formei em julho de 2020 e consegui o meu primeiro emprego e fiquei lá até maio deste ano. Era um emprego muito bom, fiquei muito feliz por ter conseguido naquela época, mas era um emprego que exigia muito tempo. Tinha viagens, viajava muito, todo mês. A gente viajava no interior de Goiás todo e tinha muitos eventos, aos sábados, muitas horas extras. Eu às vezes entrava às 5 horas da manhã, saía 9 horas da noite, no outro dia 6 horas da manhã de novo. E quando eu casei, ficou bem difícil conciliar e eu comecei a ficar preocupada, pensando: meu Deus, como eu vou fazer? Porque quando eu estava na casa dos meus pais não tinha muita responsabilidade, então eu aguentava. E aí, falei assim: eu quero sair. Só que era um salário bem acima da média dos outros lugares. E isso me travava, me fazia me manter ali. E aí eu comecei a orar, levei para o mês um direcionamento para a minha vida profissional e não pensei na possibilidade de trabalhar para mim. Fiquei pensando em um outro emprego, abrir uma outra porta, né? Porque eu já tinha pensado nisso, mas às vezes a gente acha que vai demorar muito tempo. A gente tem uma meta e fala: nossa, talvez daqui 10 anos, né? Mas aí os meus irmãos do mês começaram a orar, e aí as portas abriram, tudo fluiu, foi fluindo, pessoas foram me procurando, e eu consegui sair sem prejuízo financeiro, abri a minha empresa e hoje eu trabalho para mim com liberdade de tempo, de geográfica, tenho tempo para fazer a obra do Senhor, tenho tempo para cuidar da minha casa. E tenho tempo para ser mãe futuramente, e era algo que eu achava que demoraria muito tempo, mas aconteceu muito rápido quando todos começaram a dar tudo, né? Você não sabia, não sei mais. Eu pego de surpresa, né? Depois a gente vai conversar mais sobre esse assunto.
Quero chamar a Débora aqui também, a irmã Débora, que tem aqui, a esposa do Wesley, tem também um testemunho para dar. Isso edifica a nossa vida quando a gente ouve esses testemunhos, amém? A paz do Senhor. Então, meu testemunho eu vou resumir. Quando eu me tornei mãe, eu tinha um emprego muito bom, que era em home office. Nunca precisei sair de casa e tinha muito tempo que eu trabalhava nessa empresa. Mas quando eu virei mãe, eu tinha uns 4 meses de idade, a empresa falou que eu tinha que comparecer todos os dias no escritório. E aí, imediatamente, eu recusei. Porque eu não queria deixar minha filha creche, enfim. E aí, nossa, tinha que ser eu. E aí eu entrei em desespero, né? Porque metade da renda de casa foi cortada, porque era um salário muito bom. Mas Deus me falou que iria cuidar da gente. Eu sabia que eu ainda vou colher os frutos dessa minha escolha, né? De ter largado esse emprego. E aí o problema é que as contas começavam a chegar. Enfim, a gente tinha adquirido um carro novo, zero, a gente comprou, né, ele na concessionária. E aí quando a gente entrou no mês, o objetivo era que essa situação mudasse, porque a gente estava com muitas dívidas e precisava vender o carro. Só que era um problema, a gente precisava vender o carro de forma específica, era o ágil. A pessoa tinha que pagar o ágil e assumir as parcelas, e com o dinheiro do ágil a gente precisava comprar um carro que nos atendesse. E foi o propósito que a gente colocou no mês. E eu acho que no terceiro mês, se eu não me engano, na terceira reunião de mês, eu já tinha realizado esse milagre na nossa vida. Exatamente como a gente queria. Muita gente falou que era impossível, do jeito que a gente queria, o jeito que a gente queria vender o carro, ninguém compraria, ninguém assumiria. E aconteceu exatamente. E o melhor é que nós tínhamos a ideia de um carro, né, que era inferior, mas milagrosamente Deus também nos presenteou com um carro além do que a gente queria, né? Foi um presente, quase que assim, Deus entregando para a gente o carro. E tudo isso, em tão pouco tempo, a gente conseguiu se organizar financeiramente. E ainda conseguiu me dar um norte para a área que eu atuar e começar a trabalhar na área que eu sou formada em letras. Então eu comecei a partir desse lado. E eu falei para o meu marido que eu ia dizer que eu falava mais resumidamente, porque ele é muito cheio de detalhes, mas é porque o segundo milagre, que é o mais importante, foi que durante um mês eu pude ver a transformação na vida espiritual do meu marido. Nós temos 13 anos juntos, 8 anos de casado, tenho uma filha de 2 anos, e no mês eu comecei a ver a transformação na vida dele por causa dos laços que foram estreitados novamente, né, com o pessoal do mês, e eu pude ver assim, um milagre, né, em tão pouco tempo. Foi também uma segunda reunião, até que ele falou tanto lá que até o pessoal ficou surpreendido, que não esperava. E é isso, gente, esse é o nosso milagre. Amém. Amém. Esse é um dos objetivos do mês. Esse mês da Débora, da Ana Carolina, ali na casa da Sara e do David. Sara, coloca a mão, Sara, David, está lá no fundo. E abriram a porta da sua casa, e ali Deus realmente trouxe muitas coisas para a vida deles. Nós queremos ouvir mais uma pessoa que gostaria de contar um testemunho, dizer algo que Deus fez esse ano, na sua vida. Eu ia chamar a Vanessa, eu sabia que ela ia falar. Não tinha nenhuma dúvida. Até porque eu sei que você tem coisas. O testemunho de hoje não é meu, é da minha mãe, porque ela é metida. Ah, é? Sobe aqui. Quer ficar aí? A paz, igreja. Vim com a minha mãe, mandando uma força moral, mas o testemunho é dela, mas ela não tem gente de geração nosso, né? No meio. No mês que a gente colocou tanto eu quanto a Andréia. E a minha mãe também.
Há um tempo atrás, a gente já foi em vários lugares para minha mãe fazer um tratamento de dente, né? E humanamente impossível, né? Minha mãe é aposentada, eu no trabalho fora, a Andréia também, e financeiramente a gente não está estruturada para poder fazer isso para minha mãe. Se a gente tivesse, nós faríamos. Então, nós vamos orar, porque isso é um milagre do Senhor, né? Na nossa vida, na vida dela. Uma coisa que mexe muito com a gente é esse tipo de coisa, né? Por exemplo, um dente, alguma coisa assim. E aí, sexta-feira agora, nós oramos, e todos os dias, e os netos também, né? Todo mundo no propósito. E aí meu pai, né, que é separado da minha mãe, e foi lá em casa e falou, olha, foi na casa da minha mãe, né? E disponibilizou um dinheiro para ela e falou, eu quero isso aqui para você fazer o seu tratamento, que era assim, de onde a gente jamais esperaria, né? Eles têm uns 20 anos de separado, né? Mais ou menos, 20 anos que estão separados. E aí meu pai chegou lá e falou, aqui está o dinheiro, você vai fazer seu tratamento, você vai fazer um implante, não uma dentadura, porque a gente já costurou todas as formas. Dentadura, né, mãe? Aquele negócio de grama, qualquer coisa, né? E a gente nem pensava que seria um implante, porque isso seria somente Deus, né, para fazer. E aí hoje nós queremos louvar a Deus por isso, porque Deus respondeu realmente esse pedido da minha mãe, que é um desejo do coração dela, e um pedido nosso, né, que foi um pedido da família. Eu queria agradecer a Deus, glorificar a Deus por isso. Amém. Pai Senhor, irmãos, quero contar o meu testemunho. Eu sou meio emocionada, então talvez eu vou chorar. Mas todo mundo sabe que eu casei recentemente e um dos meus pedidos no mês era em relação ao meu casamento, num contexto geral. E a gente tem sonhos, às vezes, uns desejos que às vezes pode parecer meio pouco, né, para algumas pessoas. Mas, assim que eu e o João Paulo falou, né, não, a gente quer casar e tal, eu queria muito morar nesse prédio aqui do lado, porque ele é pertinho da igreja, eu vivo aqui. Minha irmã mora lá também, é perto da minha mãe, só que eu não achava apartamento lá de jeito nenhum. Não tinha nenhum apartamento para alugar. E um dia eu estava indo dar aula, eu parei ali na porta e olhei assim pro prédio, até mandei uma foto pro João Paulo, né? Falei assim, nossa, eu queria tanto morar aqui. E orei, né? Falei, Senhor, eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas. Se for pra gente morar aqui, se for bênção, eu sei que o Senhor vai nos dar esse presente. E fui embora, né? E depois fiquei me sentindo ridícula. Nossa, Deus, as pessoas, oh meu Deus, coitado. Mas aí a gente conseguiu, mesmo o dono do apartamento da Carolina tinha um apartamento lá desde dezembro e ele não conseguiu alugar para ninguém. Acredito que é porque ele estava esperando a gente. E também, só que aí tinha outro problema, né? Que é o povo chato da imobiliária. Eles exigem muitas coisas e eu pensei, nossa, a gente não vai passar nisso. Mas eu creio que isso tudo, o pedidinho é no mês, né? E esse rolo todo acontecendo e faltando pouquíssimo tempo pra gente casar. E eu já estava ficando preocupada. Mas aí o Senhor usou muito a vida do Rogério, meu cunhado, para ajudar a gente e tocou no coração do dono do apartamento. E ele fez tudo assim, ele foi usado mesmo por Deus, porque todas as exigências da imobiliária que eu pensava, nossa, isso aí a gente não vai passar. Ele ia, falava com o povo da imobiliária e falava, pode deixar ela passar, eu não vou cobrar isso não. E, enfim, gente, a gente conseguiu o nosso apartamento, a gente mora lá, mora no lugar que eu queria morar, que é simples, mas era onde eu queria morar. E eu creio que tudo isso é porque a gente colocou no nosso pedido de oração, todo mundo que estava lá orou por nós,
e a gente se sentiu muito amado. E eu pude ver que com esse amor, né, e a aliança feita ali, o João Paulo também evoluiu muito na vida espiritual, assim como o Wesley. Aconteceu um milagre ali, João Paulo, Wesley e Rogério foram. E eu creio que o Senhor tem muito mais a fazer. Nosso mês, inclusive, chama Mês Terror das Trevas. Porque eu creio que nós seremos um terror dessas trevas e esse dom vai ser muito usado. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Parece um pedido tão simples, né? Mas é um pedido que estava no coração dela. Às vezes para muitos é simples, mas naquele momento para ela era muito grande. E Deus se alegra, aqueles que se alegram na presença do Senhor. Nós temos aqui uma entrega de um certificado. O pastor Ailton, ele, no domingo passado e atrasado, ele falou: pessoas que chegaram esse ano aqui na igreja, procure os obreiros, ou me procure, dê um nome, porque eu tenho um presente, né? Que é, na verdade, ele falou, um presente ou um momento especial, que é esse certificado. Nós sabemos que mais pessoas chegaram aqui esse ano, mas isso é uma coisa que é muito voluntária da pessoa, tem que partir da pessoa. Então essas pessoas que procuraram o pastor Ailton, os obreiros, ele quer presentear vocês com, na verdade, honrar com esse certificado de membro dessa igreja, e diz assim: a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Anápolis, na Vila Brasília, Aparecida de Goiânia, tem muito prazer e alegria de receber o irmão como membro dessa comunidade do Corpo de Cristo. Aparecida de Goiânia, 11 de junho de 2023, pastor presidente Ailton José Alves. Esse é o certificado. Deixa eu chamar aqui alguns obreiros, 6 obreiros, pastores. Queria chamar aqui o Cleuber, fica aqui posicionado, por favor. O irmão Wagner, o Antônio, também a irmã Marcelene, uma esposa Slávia, a Alexandra. São exatamente 3 casais. Eles ficam do lado da sua esposa, por favor. Dá um espaço. Chega mais para cá, por favor. Centralizado. Eu quero que tenha 2 metros nas 2 extremidades e 0,8 metros entre vocês. Né, Gerson? Você pode fazer esse programa para nós? Colocar os 6 aqui centralizados, a distância igual das extremidades. Isso é um problema, né? E nós teremos aqui, entregar e chamar aqui a irmã Taunara Cruz de Jesus. Queria que você viesse, irmãos, na salva de palmas. Entrega o certificado. Amém. Irmão, guarda aqui, tá? Fica aqui do lado. Do lado dela. Pode ficar aí mesmo. Irmão Pedro Lucas Luna Freitas. Está ali, Pedro Lucas? Direto do Rio de Janeiro. Torcedor do Flamengo. Vem aqui, Pedro. É isso aí. Parabéns. Deus abençoe. Irmã Turvalina Pereira Cavalcante. Uma salva de palmas. Pode ficar aqui, irmã. Irmã Amanda Moura da Silva. E a sua bebê. Vem aqui, ó.
Cláudia Cristiane Luna de Souza. E a irmã Leda Luna de Souza, que é a mãe da Cláudia. Amém? Agora fiquem todos juntos aqui. Rebeca, tira uma foto geral. Pastora Ailton, vem aqui. Pastora Rosângela. Fica aqui no centro, os dois, por favor. Eu vou me retirar aqui. Você fica aqui no centro e tira essa foto. Amém. Uma salva de palmas, irmãos. Irmãos. Se tem mais algum irmão que queira receber certificado e fazer algo que é de uma forma, é formal, mas é algo importante que eu acho que faz parte de você procurar o pastor. Procure o pastor. Fala, olha, eu estou aqui desde o início do ano passado, e queria ser membro dessa igreja. Nós vamos receber você com muita alegria. Não é simplesmente você estar aqui, vir aos cultos e a gente não menciona a sua presença. É importante essa menção. Queria chamar o irmão Ronaldo para louvar o Senhor. Uma canção. Amém, irmão? Enquanto isso, eu estava refletindo, enquanto o irmão Ronaldo chega, essa semana, o Ministério MCM, que é o Ministério de Missões, o irmão Francisco, presta atenção aqui, irmãos, rápido. Eu estava refletindo sobre muitas coisas das nossas vidas, enquanto cristão, pastor. O irmão Francisco é um irmão do missionário no Quênia. Ele saiu para ir no supermercado, deixou sua esposa e filha, e quando ele saiu para o supermercado, essa semana, ele foi raptado por uma facção, porque ali ele estava fazendo missões, tirando crianças da prostituição, viúvas que estavam condenadas à morte. Então eles compravam as crianças. O dinheiro de oferta que você dá, muitas vezes, para missões, esse dinheiro é voltado para eles. Eles compravam as crianças, porque as crianças de 8, 10 anos eram usadas para prostituição. Então ele estava ali comprando as crianças. Quanto mais crianças que ele pudesse comprar, ele estava ali já há alguns anos. Outrora já foi raptado, há 2 anos atrás, foi amputado o dedo, mas essa semana, infelizmente, ele foi raptado novamente, porque ele estava fazendo a obra do Senhor. E ao ser raptado, ele tentou sair do carro, foi raptado com o seu próprio carro, e eles executaram ele ali no mesmo lugar, jogaram dentro do carro e incendiaram o carro. Deixaram pedaços do seu corpo e constatou que era o irmão Francisco. Depois, quando você for orar, ora pela família, a esposa dele deu um testemunho, agradecendo a oração. E por que você está falando isso, pastor? Eu estou falando porque às vezes a gente reclama com tantas coisas na vida. Às vezes a gente acha difícil de abrir a porta da nossa casa. Esse irmão, ele abriu mais do que a porta da casa dele para fazer um culto. Ele entregou a ele e a sua família para pregar para mais uma pessoa. Para ver se alguma pessoa naquele lugar do Quênia, onde as pessoas são subjugadas à escravidão e morte, pudesse salvar crianças. Eu fiquei refletindo sobre a minha vida. E às vezes eu acho difícil pregar para um vizinho.
assim. Às vezes eu acho difícil convidar um irmão para a igreja. Às vezes eu acho difícil. Nós possamos refletir sobre muitas coisas e fazer o nosso papel de cristão. E às vezes o nosso conforto, como o pastor aí tem pregado muito esses tempos, o conforto nosso tem nos deixado muito dispersos em relação à obra do Senhor. Nós possamos refletir sobre essas coisas, que o Senhor possa nos agraciar a cada dia mais com a presença dEle. Glória a Deus, a paz para a igreja. Estamos hoje em festa, né, irmãos? A igreja cheia, né? Maravilha. É uma alegria fazer parte aqui. Inclusive, eu peguei certificado do pastor Ailton, eu estou meio perdido, pastor. Não sei se eu vim para cá, se foi dezembro, se foi janeiro. Mas amém por fazer parte aqui dessa igreja, essa caravana que vai morar no céu. O reino está voltando. Vamos colocar-se em pé. Quem souber dessa canção pode louvar o Senhor comigo.
Nós temos um momento agora de algumas fotos e umas slides que serão passadas aqui no telão. Queria que apagasse a luz aqui, por favor, enquanto eu está preparando. São fotos que foram enviadas durante esses meses de cada reunião. Nem todo mundo tirava foto todas as semanas, mas é uma amostra, uma coleta de algumas fotos desses dias. E foi preparado ali nos slides, um momento, para você ver as reuniões que aconteceram durante esses dias. Estão aqui nessa noite, eu pude ver minha cara grande ali, trem esquisito, você tirar esse selfie, pastor Ailton, mas não importa se a sua casa é grande ou pequena, se é muito arrumada ou não tão arrumada assim, mas
vezes você tem uma garagem lá, você pode fazer na garagem. Foi para uma árvore. O que importa é reunir, orar, comunhão, ministrar na vida dos outros. Parabéns para todos vocês. Aleluia, isso é verdade. Parabéns a todos os organizadores, coordenadores, a todos os anfitriões, todos aqueles que receberam uma reunião de mês na sua casa. Para quem não entende muito bem o que significa essa palavra mês, MEIS, significa mês de evangelismo, intercessão e salvação. Então, o propósito dessas reuniões é que ela seja um local de evangelização. Na casa nós evangelizamos, a palavra é pregada, e todas as vezes que a palavra é pregada, há uma oportunidade de salvação, desde que haja pessoas que precisam ouvir e tomar decisões, pessoas que ainda não tomaram. Por isso nós precisamos convidar as pessoas, porque a comunhão é também o objetivo, mas não é só a comunhão, amém? Porque às vezes nós transformamos apenas em comunhão, apenas chegar lá e nós aqui, algumas pessoas da igreja. Então você está fazendo apenas uma parte do objetivo, porque ele também precisa evangelizar. Mas também não é só evangelizar e comunhão, ele também precisa ser um lugar de resgate, um lugar de milagres, como nós vimos alguns testemunhos aqui. Não pense que os testemunhos se resumiram a esses, são muitos outros, né? E testemunhos de milagres mesmo. Então são milagres extraordinários que Deus fez durante essas reuniões, nesses lugares, né? E então isso é feito através da oração, da intercessão, da ministração. Nós fazemos isso durante o período das realizações do mês. Então é importante que isso aconteça. Eu quero então parabenizar todos que receberam nas suas casas e quero desafiar você a continuar recebendo. As crianças estão sendo convidadas, é isso? Crianças, podem ir. As crianças. Então eu quero dizer a você, não pare por aqui. Apenas um período de 3 meses nós completamos, mas continue. Nós estamos já dentro do trimestre, junho, julho e agosto, então mais 3 meses. E você pode fazer isso, e pode ser instrumento abençoador, não somente em quem ordena ou quem recebe um anfitrião, mas também quem participa dessas reuniões. Nós vimos aqui o testemunho da Débora, nós vimos o testemunho da Ana Carolina, da Rebeca, nós vimos elas aqui falando de crescimento espiritual, e nós sabemos que isso acontece de fato. Lá na reunião do mês que nós realizamos na nossa casa, na minha, da Rosângela, nós compartilhamos a palavra. Outras pessoas que têm tido pouca oportunidade de ministrar, às vezes, ministraram lá, né? Nós estamos desenvolvendo novos talentos. Eu sou pastor, mas não preciso de monopolizar a palavra, e não monopolizo, né? Então isso tem sido oportunidade de crescimento espiritual, de desenvolver outras pessoas. E essa também é uma finalidade da reunião do mês, desenvolver e fazer crescer. Eu não sei se vocês sabem, mas essa igreja surgiu com uma reunião de grupo familiar. Há quase 30 anos atrás, lá na casa da irmã Nilza. Eu estive lá antes da igreja surgir. Estive uma reunião na casa dela, ali na rua de trás, M4. Estive lá, tinha muita gente na casa, e daquela reunião de grupo familiar, nós chamávamos de grupos familiares, surgiu essa igreja aqui. Eu estava dirigindo uma reunião de grupo familiar, na verdade 2, na Vila Redenção, quando fui convocado para assumir o pastoreio dessa igreja. Tinha 2 reuniões de grupo familiar. Reunia numa casa num dia da semana, no outro dia da semana reunia na outra casa. E Deus foi fazendo tantos milagres, Deus foi convertendo e salvando tantas vidas ali, e nós não temos a dúvida de como esse trabalho é extraordinário.
Nosso grupo tem algumas pessoas que não entram na igreja, que participaram ativamente das nossas reuniões. Tem algumas pessoas aqui, nós não conseguimos trazer todos, mas nós temos a convicção que no próximo vão vir. Eu acho que nós temos que orar mais, né, Rosângela? Acho que nós oramos pouco, vigiamos pouco, porque estava tudo certinho, tudo combinado, ia vir todo mundo. Mas não se iluda, irmãos. Há uma luta terrível sendo travada no plano espiritual. Tudo combinado. De repente, na hora de vir, não dá certo para esse, não dá certo para aquele. Mas nós sabemos que é assim mesmo. É nós que precisamos orar mais. Amém? É nós que precisamos vigiar mais. Mas eu quero dizer para vocês que Deus está nesse negócio. Quantos creem nisso? Deus está nesse negócio. Amém? E você é parte dele. Deus quer te desenvolver lá naquela casa onde você está. Débora, Rebeca, isso que está acontecendo é para isso mesmo, tá? Nós precisamos disso. Igreja é isso. A Bíblia diz que a igreja lá em Atos dos Apóstolos nasceu desse jeito, partindo pão de casa em casa, dando graças ao Senhor, de casa em casa. Que coisa extraordinária quando os crentes se encontram uns na casa dos outros. E é sobre esse assunto que nós queremos falar um pouco mais hoje. Eu estou dizendo um pouco mais porque nós já falamos sobre isso na reunião. Eu quero pedir a você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós vamos repercutir um pouco mais o que significa trazer a graça de Deus, trazer a palavra do Senhor, trazer a presença do Senhor para dentro de uma casa. Marcos capítulo 2, versículo 13. 2:13. Todos encontraram, amém? De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estava juntamente com ele, com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número, e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Há algumas coisas, algumas nuances que eu quero destacar nessa palavra nessa noite. A primeira dela é que muitas vezes nós construímos as nossas opções, nós desenvolvemos as nossas escolhas de tal maneira que nos restringimos, de tal maneira que nós nos tornamos à parte. E há pessoas hoje à parte das suas próprias famílias, há pessoas separadas das suas famílias, há pessoas excluídas das suas famílias. Levi, também chamado Mateus, ele estava excluído daquela sociedade. Ele escolheu como profissão ser cobrador de impostos. Isso também era chamado de publicano. Os seus amigos eram cobradores de impostos. Os seus amigos eram igualmente rejeitados dentro da sociedade. Mas eu acho importante, eu acho interessante você observar uma coisa. Esse Jesus, esse que declara que não são aqueles que estão sãos, que precisam de médico, mas sim os doentes. Ele não somente convida esse homem para o seguir, mas ele entra dentro da casa de Levi. Irmãos, o Evangelho não é uma coisa simplesmente para nos levar a ter um relacionamento social, e nem mesmo um relacionamento social de alto nível, como esse que nós experimentamos quando estamos aqui, porque esse é um relacionamento
social de alto nível, ele é salutar, ele é saudável. E às vezes eu vejo algumas pessoas, já vi algumas pessoas definir a vida cristã dessa maneira. Porque é bom a gente estar na igreja, porque na igreja a gente está num ambiente bom, num ambiente sadio. A gente pode criar os filhos da gente num ambiente sadio. E criando na igreja, eles podem ser separados da criminalidade, das drogas e tantas outras coisas. Mas sabe, queridos, a principal função do Evangelho não é simplesmente nos incluir, não é simplesmente resolver uma demanda nossa de relacionamento. Não. O Evangelho, ele é poder de Deus. Ele é para curar. E Jesus deixa claro que ele estava ali na casa daquele homem para ser cura na vida de Levi. E não somente de Levi, mas de todos aqueles que eles foram apontando. Olha aí, os publicanos, olha os pecadores. E eles chamam de publicanos e também de pecadores. Significa que era mais do que publicano. Tinha outras pessoas ali. Tinha outras pessoas. E é interessante nós observarmos a rapidez com que o Evangelho produz resultados. Certamente na casa de Levi não entrava nenhum judeu, nenhuma pessoa, a não ser os seus próprios companheiros de trabalho, seus colegas de profissão. Sabe por quê? Porque qualquer judeu que entrasse na casa do publicano seria execrado, seria rejeitado igualmente pela sociedade, que discriminava eles. Ser publicano significava ser traidor do seu próprio povo, traidor da nação, traidor dos seus vizinhos, porque cobrava impostos desses vizinhos, do seu próprio povo, para que esses impostos fossem para Roma. E eles eram rejeitados até por conta disso. Mas sabe, queridos, Jesus ele entra dentro da casa daquele homem, e com ele entra uma multidão de pessoas, muitas pessoas. Talvez ali naquela casa tivesse entrado uma ex-prostituta, porque agora era ex. Sabe por quê, queridos? Porque quando alguém encontra Jesus, a vida dele muda. E precisa mudar instantaneamente. Precisa mudar imediatamente. É esse o poder do Evangelho. Levi imediatamente recebe o convite de Jesus e abre as portas da sua casa e convida os seus amigos, convida os seus colegas e convida uma grande multidão de pessoas. É certo que aquele homem tinha posses, tinha condições financeiras, e ele faz uma grande festa, e ele faz com muita alegria, ele impacta a vizinhança toda. Até mesmo aqueles que não estavam participando da festa foi para a porta da casa de Levi para ver o que estava acontecendo, porque a notícia certamente correu e dizia: olha, tem uma festa ali na casa de Mateus, na casa de Levi, o filho de Alfeu. E foram para lá esses homens, os fariseus, para ver o que estava acontecendo. Meu irmão, você sempre será notado quando algo diferente estiver acontecendo na sua vida, seja para o bem ou para o mal. E é importante nós entendermos isso. Precisamos ser notados, sim. Às vezes nós achamos que somos bons vizinhos, porque nunca ninguém ouve um ruído da nossa casa, olha. E às vezes nos vangloriamos disso, achamos isso como uma vantagem. Ninguém nunca ouviu um pio dessa casa aqui. É verdade que da nossa casa não deve sair gritarias, brigas, sons de palavrões, de xingatórios. É claro que não. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos também criar um impacto nos moradores da terra. Nós devemos perturbar também os moradores da terra. Porque quando os moradores da terra querem perturbar, eles fazem isso em alto estilo. Não é verdade? Não é verdade? Nós moramos num lugar que às vezes nós ouvimos só a noite toda. Às vezes tem noite que amanhece. Hoje não foi um dia desse, né? A Rosane diz: olha, o negócio passou a noite inteira, até agora de manhã nós estamos ouvindo o som. E às vezes nós somos tímidos demais, porque achamos que da nossa casa ninguém pode ouvir nada. E que ouça louvores, e que ouça aleluia, e que ouça glória a Deus, e que eles ouçam o som
dos nossos irmãos entrando dentro das nossas casas e celebrando o nome do Senhor ali. Sabe por quê, queridos? Porque um dia eles vão reconhecer que dentro daquela casa acontece uma coisa diferente. E talvez um dia, sem que você nem espere, eles vão bater a sua porta e vão dizer: o que acontece aí? Às vezes nós pensamos que os nossos vizinhos não nos percebem, mas não é assim. Eu, quando eu estava na faculdade, um dia estava descendo, estava no hall do elevador, uma mulher perguntou assim: o que vocês fazem sentado em volta daquela mesa a madrugada toda? E eu disse para ela: a gente fica estudando. Ela perguntou: você joga cartas? Eu falei: não, a gente fica ali estudando, às vezes a madrugada inteira, eu e meus colegas de faculdade. Sabe, queridos, os colegas foram, a faculdade foi, mas desde então tenho usado a minha casa para cultuar, para louvar e para adorar a Deus. Naquela mesma casa, naqueles anos que seguiram, quando eu estava ainda começando a formar a minha família, que o Aurélio ainda era um bebezinho, nós fizemos mais de uma vez reuniões com 10, 15, 20 pessoas, 20 jovens, nós éramos jovens, né? Tinha menos de 30 anos, e nós reuníamos aquele povo todo. Às vezes a Rosane fazia um jantar, outra hora era um almoço, e reunia multidões de jovens de várias igrejas, e nós fazíamos isso para poder confraternizar, para poder nos integrar, para poder fazer o Evangelho crescer. E o Evangelho tem crescendo. E nós nunca paramos com isso, porque aonde nós vamos, a nossa porta, a nossa casa, a nossa mesa está aberta para o Evangelho. Sabe, queridos, Levi fez isso. Levi entende isso plenamente. Aquilo era uma novidade para aquele povo. Não era muito comum esses jantares, esses almoços religiosos, porque tudo estava na mão dos sacerdotes. Mas desde quando Jesus começou a pregar e evangelizar, as reuniões já eram costumeiras, porque Jesus sempre recebia convites. Essa é uma nuance importante do Evangelho. Jesus recebe convites, amém? Você pode convidá-lo para a sua casa. Não foi só na casa de Levi que ele vai. A Bíblia conta uma outra história, que ele estava na casa de um tal de Simão. E olha que esse Simão não era lá um homem muito espiritual, porque ele recebe Jesus. Jesus honra Simão com a sua presença, e Simão fica observando Jesus, criticando lá no seu coração a atitude de Jesus, que permitia que uma mulher, tida por ele como pecadora, lavasse os pés de Jesus. Mas Jesus entra na casa de Simão. Sabe por quê, queridos? Porque Simão convidou. Jesus entra na casa de Levi. Sabe por quê? Porque Levi convidou. Então significa que se você convidar Jesus para a sua casa, ele também vai entrar na sua casa. A mensagem do Evangelho é essa: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei na sua casa, cearei com ele, e ele ceará comigo. Ah, pastor, o contexto disso aí, que Jesus está à porta e bate, é do coração da gente. Quem disse que é do coração? Está dizendo: estou na porta, estou batendo. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Pode ser do coração, mas por que não a sua casa? Depois que Jesus fora crucificado, ele encontra alguns discípulos descendo de Jerusalém para Emaús. E a Bíblia diz que Jesus vai com eles. Enquanto eles estavam aproximando da casa, eles convidam Jesus para entrar. A Bíblia diz que Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles convidam Jesus para entrar. E Jesus entra. E quando Jesus entra, sabe o que Jesus faz, queridos? Ele toma proeminência. Uma coisa que Jesus faz quando ele entra na casa de alguém, ele vai ser o anfitrião. Coisa interessante isso. A Bíblia diz que ele pega o pão e ele abençoa o pão. Por que ele abençoou o pão? É porque ele era Jesus? Eles não tinham reconhecido Jesus ainda como Senhor.
A Bíblia diz que somente na hora que ele pega o pão e parte e glorifica a Deus e adora a Deus pelo pão, nesse momento eles reconheceriam como Jesus, aquele que fora crucificado. Meu irmão, nós precisamos entender que as portas das nossas casas precisam ser abertas para o Evangelho. Nós precisamos ter alegria e satisfação em fazer isso, porque as pessoas fazem isso aí no mundo. Eles abrem sua casa, eles abrem para a festa, eles abrem para a bebida, para o álcool, eles abrem para as coisas profanas, para a pornografia muitas vezes. Mas quando nós abrimos a nossa casa e consagramos a nossa casa e chamamos a presença do Senhor para dentro da nossa casa, então as coisas vão mudar. Certamente irão mudar. Vai acontecer milagre. Eu disse que se fôssemos abrir para testemunhos aqui, nós teríamos dezenas de testemunhos, não tenho dúvida. Há umas 2 semanas atrás nós começamos, abrimos para os testemunhos, todas as pessoas ali tinham um testemunho para contar, até um menininho, uma criança assim, tinha um testemunho para contar, e o testemunho dela é que na outra reunião ela pediu oração para um menininho, um coleguinha da escola. Ela estava sem graça, aí os avós dela dizem: olha pastor, ela quer pedir oração para o coleguinha dela que está tossindo e soltando sangue enquanto tosse. Então vamos orar. E nós oramos. Aí na outra reunião ela quis dar o testemunho, porque o coleguinha dela tinha ficado bom. Amém? Amados, às vezes os pais dizem assim: meus filhos estão crescendo sem conhecimento do Evangelho. Mas muitas vezes esses mesmos pais não chamam a presença de Deus para dentro das suas casas. Não faz das suas casas lugar de culto, lugar de louvor, lugar de adoração. O Júnior, irmão o filho da irmã Francisca, levanta a mão aí, Júnior. Ele deu um testemunho, nós estávamos lá na casa da sua mãe. E a mãe dele abriu a porta e juntou lá a filharada, os netos, e chamou alguns pastores, e eu mais a Rosana fomos. Ele estava dando um testemunho que foi o irmão Maurício que revelou, Júnior. O irmão Maurício numa reunião, foi numa reunião lá na casa, numa reunião na casa, e ele diz assim: olha, tem um laço de acidente contra a sua vida, uma caminhonete branca, tem os detalhes, né? E eles ouviram aquilo, e depois ele estava de viagem, exatamente do jeito que o irmão falou, na caminhonete deles, a caminhonete branca, um caminhão que estava à frente daquela caminhonete, soltou algumas peças de madeira. O que foi? Vamos orar, vamos juntos. Pega aqui o azeite, pastor. Vamos orar e vamos juntos. Vira lá para cá, vira para cá. Levante, vamos levantar as nossas mãos. Às vezes ela toma uns remédios e deve estar sendo. Levante as mãos, vamos unir com a unção, oração da fé curarão o enfermo. Senhor Deus, sobre a tua palavra, eu uso a tua filha, eu tenho enfermidade, solta e desaloja agora. Vai saindo agora, vai saindo do coração, vai saindo das pernas, dos pés, toda a aflição. Eu te repreendo hoje, em nome de Jesus. Caia por terra, toda enfermidade, caia por terra agora, toda dor, toda sofrimento, toda aflição. Uma ordem, nós te entregamos, no nome soberano, no nome poderoso de Jesus. Caia por terra agora, todo poder da enfermidade. Caia por terra agora, todo poder da enfermidade. Caia por terra agora. Solta a serva do Senhor. Solta agora. Solta o coração. Solta agora a parte desse povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sangue de Jesus. Toda enfermidade. Em nome de Jesus. Vai, cadê ele?
Glória a Jesus. Pode sentar aqui. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha para cá. E aquelas todas, aquelas madeiras foram caindo e passou assim, riscando, né, irmãos? Estava dizendo, passou assim, muito perto do carro. Talvez se tivesse atingido o carro, teria acontecido a tragédia. Mas sabe, queridos, a palavra do Senhor diz assim: quando vos reunis, um tem palavra, um tem profecia, um tem visão, o outro tem revelação. E faça tudo isso para a edificação do corpo. Pastor, mas quando reunir aonde? Na igreja? Não, quando nós reunimos, a Bíblia diz que quando nos reunimos 2 ou 3 pessoas no nome do Senhor, aí Ele está. Então, quando você estava reunindo ali 5, 6 pessoas dentro de uma casa, ali se tornou igreja, ali o Senhor está dentro dessa casa, ali é a edificação do corpo, ali há unção, ali há poder, ali há salvação, porque o Senhor está naquele lugar. E quando o Senhor entra num lugar, então tudo mais tem que sair. Tem que sair toda a afronta do inimigo, tem que sair toda a opressão, tem que sair toda a dominação. Porque a presença do Senhor chegou. Amém, queridos? Então eu quero dizer a vocês, nós estamos num processo que não pode interromper. Às vezes nós pensamos assim: olha, foi uma experiência boa, mas não vou parar. Não para não, prossiga, não desanime, não desista, continue. Passou um período de 3 meses, vamos começar um novo período. Às vezes estava na sua casa, pode ser na casa do outro irmão, e pode também fazer em algumas situações uma alternância. Por que não? Pode fazer uma alternância. Então você pode estar, olha, vamos ficar essa semana aqui, depois nós vamos ficar outra semana na casa do outro irmão. Amém, queridos? Não há nada sagrado nisso, dizer assim: olha, tem que ficar todo esse período nessa casa, depois todo outro período na casa do outro, porque certamente vai dar fruto. Eu sei que algumas pessoas da minha vizinhança vão na minha casa, mas talvez não vão na casa do outro irmão, porque não conhecem muito bem. Ou de outra maneira, o outro amigo, o outro colega, um parente, ele pode ir na casa dele, mas não vai na minha. Então é dessa maneira que nós vamos edificando o corpo de Cristo. Quantas pessoas foram impactadas pela mensagem de Jesus dentro da casa de alguém? Tá? Aquela mulher que lava os pés de Jesus com azeite, com óleo, enxuga com os cabelos. A Bíblia diz que aquele fato extraordinário que aconteceu na casa de Simão, que também era chamado de mulher pecadora, Jesus disse que esse fato seria contado para todas as gerações. Então é verdade que nós estamos contando aqui hoje. Jesus nunca rejeitou, Jesus nunca deixou de entrar na casa de uma pessoa que o convide. Irmãos, o Senhor quer entrar na sua casa, o Senhor quer impactar a sua família, o Senhor quer mudar realidades, e nós precisamos um do outro. Nós cantamos um hino assim tantas vezes: como é bom e como é suave que os irmãos vivem em união, é como óleo precioso que desce a barba de Arão. Como é bom que os irmãos vivem em união. Às vezes a igreja, especialmente nesse século XXI, ela tem perdido muito o seu sentido. Sabe por quê? Por causa do exclusivismo. Há um espírito de isolamento nas vidas das pessoas, até mesmo familiares. Tem familiares que passam ano e não vai na casa do outro. Eu tenho familiares que nós crescemos juntos, eram os irmãos, e já tem ano que a gente não se vê, porque cada um mora na mesma cidade. Às vezes mora 2 quilômetros, 3 quilômetros de distância. Sabe por quê, queridos? Porque esse mundo, ele construiu uma lógica. Você fica na sua casa, eu fico na minha. Coloca dentro da sua casa todos os atrativos. Coloca lá uma televisão, uma Smart TV. Coloca lá
E você faz uma assinatura do Netflix, faz uma assinatura desse plano, daquele outro plano, e aí você não precisa sair da sua casa, você tem tudo em casa. Essa é a lógica do mundo. Mas a lógica espiritual é eu e você, nós estamos juntos. A Bíblia diz que eu fortaleço você, você me fortalece. A Bíblia diz que o meu dom ministra na sua vida e o seu dom ministra na minha. O dom do irmão Maurício ministrou na vida do Júnior, e certamente o Júnior ministrou na vida de outra pessoa. Certamente o dom do Rogério, da Carolina, ministra na vida do David, da Sara. O David também, o dom e o talento deles. Eu estava vendo eles ali tocando os violões, né? A Rebeca tocando violão, é isso? A Rebeca lá tocando violão. Lá em casa o Ronaldo toca o violão. A Jociliana às vezes prega, a Cláudia prega, eu prego. E assim que outras pessoas quiserem, eles vão pregar também. A minha cunhada que está ali, a Cláudia, né, Cláudia? Esses dias fez uma oração. Ela diz assim: olha, o Cláudio levanta uma oração ali. É isso, queridos. Vocês percebem que nesse nível, nesse tamanho, nesse padrão, todas as pessoas podem ministrar e serem ministradas? Todas. Talvez aqui você nunca fez uma oração, talvez aqui você nunca falou nada, mas lá dentro da casa você pode orar, você pode falar. Amém. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho é nos chamar para dentro e não para nos dividir e fracionar. Talvez os irmãos estão dizendo: não, está fracionando. Não está fracionando, não, nós estamos somando. Porque certamente Deus está te usando para multiplicar o ministério da palavra. Durante essa semana, em várias casas, a palavra estará sendo pregada. Talvez a igreja aqui esteja fechada nesse horário, mas está aberta lá na sua casa, está aberta lá na casa do David, está aberta na minha casa, está aberta na casa do Ricardo, está aberta na casa do Santo, está aberta na casa do Mike, está aberta na casa do Enoque, está aberta na casa da irmã Francisca, do Cleuber, do pastor Carlos, da pastora Michele. É isso. Meus irmãos, alguém tem dúvida que é isso que o Espírito de Deus está querendo de nós? Sim, não. É claro que é. Porque nós somos os portadores das boas novas. Nós somos aqueles que o Senhor decide fazer discípulos. Nós estamos fazendo discípulos. Nós estamos aperfeiçoando e treinando uns aos outros, sendo treinados uns pelos outros, para cumprir toda a comissão do Evangelho. Eu não quero alongar as minhas palavras, porque nós estamos aqui nessa noite, numa noite de colher frutos desse trabalho. Nós já ouvimos os testemunhos, mas eu quero que você, que está nos visitando, conheça um pouco mais a nossa igreja, conheça um pouco mais os nossos irmãos. Amém? Nós vamos, ao encerrar o nosso culto, tem ali, está preparado ali na tenda, né? Você pode sair por essa porta ali depois. Tem ali um chá, um café, tem biscoito também? Tem? Que bom. Tem biscoito, chá e café. E o pastor Aurélio e a pastora Sara prepararam o caldo. O caldo eles estão vendendo, porque na próxima sexta, né? Na próxima sexta nós teremos aqui o grupo de teatro, é um grupo de teatro de repercussão nacional chamado Jeová Nissi. Ele já esteve aqui há muitos anos atrás, não sei se vocês se lembram. Aquele grupo que apresentou aquela peça chamada Jardim do Senhor. É do inimigo. É o contrário, eu sabia que tinha jardim até, mas é o jardim do inimigo, né? É jardim do inimigo. Mas nós somos o jardim do Senhor. Então ele vai falar o que é o inimigo andando no jardim do Senhor, né? Querendo roubar alguma alma, furtar alguma vida. Vai estar na sexta-feira e tem um custo, né? Tem um custo para eles trazerem esse grupo, e é um custo razoável, uns R$800, ele já me falou. Então o que eles fizeram? Eles fizeram aí, com doações de várias pessoas, um caldo
E quanto que é o caldo, Alex? R$7. Aí fica, acho que fica bom, né? Quem não usando todo, não, caldo, ajuda o trabalho dos jovens e vai para casa mais satisfeita ainda. Amém? Mas se você não quiser, não tem problema. Nós temos ali o chá, o café, é 0,800 e com muita alegria. Nós gostaríamos mesmo que você pudesse ficar um tempinho conosco, caso você possa. Amém? Para partilhar, a gente conhecer, cumprimentar. E eu quero dizer para os irmãos da igreja, cumprimento os nossos vizinhos, viu? Aliás, nossas visitas, desculpa. Cumprimento os seus vizinhos lá, os nossos vizinhos também. Cumprimento. Sim, pastor Ricardo, pode falar. Então, cumprimenta eles, né? Procure conhecer, porque essa é a oportunidade que nós temos. Às vezes eu não conheço aquelas pessoas que você conhece bem, pastor Ricardo. Eu conheço bem o que o Cleuber conhece bem, mas nós podemos ter essa oportunidade de fazer isso. Eu quero convidar você a se colocar de pé agora. Eu quero fazer uma oração nessa noite, uma oração de entrega ao senhorio de Jesus. Eu quero fazer uma oração nessa noite em que eu coloco a minha vida, o meu coração na presença do Senhor, nas mãos do Senhor. Eu quero fazer uma oração de consagração da minha vida ao Senhor e quero convidar você a fazer também. Talvez alguém aqui nunca fez uma oração consagrando a sua vida ao Senhor. Então você pode fazer isso nessa noite, pela primeira vez. Você já fez isso outras vezes, então você está confirmando a sua decisão de entregar toda a sua vida, todo o seu coração ao senhorio de Jesus. Amém, queridos? Quantas pessoas desejam fazer oração consagrando a sua vida ao Senhor? Feche os seus olhos e levanta a sua mão agora e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu decido hoje reconhecer o Senhor da minha vida. Senhor Jesus, coloca a mão no seu coração, entra no meu coração, entra na minha vida, toma posse da minha vida, Senhor, porque eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha alma. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém? Meu irmão, guarda essa decisão no seu coração. Em Cristo. Quero convidar agora os nossos. Eu quero convidar agora todos os coordenadores de mês, os anfitriões, para pegar uma arca, sua arca, trazer e ficar aqui à frente. Nós vamos orar agora, consagrando esse novo período de mês. Sai do seu lugar, pegue a arca, vem. A irmã Ângela, mãe da pastora Gisleide, sogra do pastor Dari, está ali aos fundos, eles levaram ela para lá. Nós ficamos muito felizes de ver todo esse esforço para ela vir aqui. Sabemos que não foi fácil de trazê-la aqui na igreja, mas nós sentimos muito prazer, muita alegria de ver a irmã Ângela. Ela tem uma limitação severa de movimentos, né? Está com uma cadeira de rodas, mas ela nessa noite teve a alegria de vir aqui e nós estamos felizes. Vamos dar uma salva de palmas à irmã Ângela. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas toda especial a cada um dos nossos visitantes aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Vocês são muito bem-vindos. Vocês são tão bem-vindos que quero dizer para vocês que as portas da igreja estão abertas para vocês voltarem no dia que vocês quiserem. Pode ser no próximo domingo. Nós temos um culto na quinta-feira, gente. Estão aqui os coordenadores de mês, os novos mês, do antigo e dos novos. Amém? Se tiver mais alguém aí, pode vir aqui à frente.
pedir a bênção do Senhor sobre esse trabalho. Amém? Glória a Deus. Levante as suas mãos. Senhor Deus, nós consagramos esse grupo. Consagramos cada casa, Senhor, cada lar. Que a tua presença, Senhor, esteja em cada família, em cada lar que se reúne. E que cada casa dessa, Senhor, seja um lugar de salvação, seja um lugar de resgate, Senhor, e seja um lugar de milagres, ó Pai. Porque o milagre é do Senhor, ó Deus, nós profetizamos e declaramos no nome de Jesus, vai impactar vidas, ó Deus, multidões de vidas. E nós vamos ter testemunhos abundantes, ó Deus, daqui a 3 meses, para compartilhar. Porque, ó Deus, nós declaramos que durante esses 3 meses, junho, julho e agosto, ó Deus, serão meses de milagres, meses de salvação e de edificação, e lares serão restaurados, vidas serão fortalecidas, ó Deus. O poder das trevas serão quebrados na vida, ó Deus, de tantas pessoas, os vícios, as drogas, as facções, as divisões, as enfermidades, ó Deus. Nós declaramos em nome de Jesus, sobre a tua palavra, Senhor, nós vamos experimentar o mover do Espírito do Senhor a cada semana, Senhor. Nós profetizamos e declaramos no nome de Jesus. Abençoa, Senhor, ó Deus, esses anfitriões, esses que recebem, Senhor, nas suas casas, os seus irmãos, ó Deus. Que a presença do Senhor esteja lá, que o Senhor esteja abençoando. Abençoa, Senhor, esses que estão coordenando esse trabalho. Ó Deus, inspira na palavra, instrua e capacita-os, ó Deus. E também todos aqueles que participam, Senhor, cada um deles, que possam levar as suas bênçãos, Senhor, e possam experimentar o milagre do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas, Senhor. Quando você estiver saindo, se você trouxe a sua oferta, pode colocar ali no gasofilaço, bom? Pode colocar. Se você trouxe o seu dízimo, pega o seu envelope ali no carro, entrega a sua oferta. Mas antes de nós encerrarmos, pode ficar de pé, nós já vamos encerrar. Quero mencionar o trabalho que foi desenvolvido liderado aí pelo Rogério, pela Ana Carolina, com crianças. Vocês não contaram o testemunho. Como é que foi esse trabalho? Foi bom? As crianças. Quantas crianças tinham aqui na quinta-feira? Sexta-feira? 17 crianças. 17 meninos e meninas, né? E foi uma bênção. Uma bênção. Parabéns. A Rosane estava lá assistindo os olhos, nós estamos limpando os corredores. Parabéns, Rogério, parabéns, Carolina, parabéns para vocês que ombrearam esse casal de jovens aí, para proporcionar um pouco de lazer, né, e também de crescimento para esses jovens pré-adolescentes. Pastor Ricardo, tem um aviso? Sim, pode carregar aqui para falar, não sabe? A paz, irmãos. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. A gente quer fazer aqui um convite para o Jantar dos Namorados. Vai colocar ali no banner, que vai ser sábado agora, dia 17. Esse grupo nosso aqui organizou ano passado, tem outras pessoas. A gente já organizou o Vídeo Preto, então a gente está fazendo algo com muita decência, com muita ordem. E nos procure no final do culto. Procure a Débora Wesley, o Rogério e a Ana Carolina, pastora Aurélia e pastora Sara, que estão nos ajudando. Hoje nós tínhamos 20 casais confirmados, alguns PIX já pagos, e nós temos mais 6 vagas. 6 vagas de casais, porque nós vamos fazer no prédio máximo, que é o que é ao lado. Então, não fique de fora, mas nos procure. E é um pouco chato, mas eu aprendi com o pastor Ailton, o pastor Ricardo, a arcar com as coisas. Coloquei no ano passado no meu bolso.
posso colocar desse ano, o pastor Ricardo também vai colocar, mas vamos pagar antecipado. R$100 é muito pouco, irmãos. Eu já tive a oportunidade de dar em jantares namorados em lugares chiques, mas é muito ruim, é muito cheio, você não come direito. Então a gente tem um cardápio muito elaborado com o chefe, o pastor Evanildo está aí à frente com a gente, participou da reunião, tem um cardápio muito bom. Então é só R$100, é muito pouco, R$100 o casal. Rapaz, Senhor. Só ressalvar o que ele disse mesmo, é um jantar dos namorados, aqui do lado, né? E conta com a presença de todos vocês. Amém. Então nós vamos encerrar. Pastor Gisley. Amém, irmãos. Você bem prega. Cadê as guerreiras de oração dessa igreja? Cadê as mulheres que têm se levantado? Amém? Amanhã, segunda-feira, às 8 horas, a nossa reunião de oração aqui na igreja. E eu conto com a presença de cada uma de vocês aqui, amém. Amanhã, tá bom? 8 horas, estou esperando vocês. Parabéns ao trabalho dessas mulheres, né? Sempre tem um batalhão de mulheres aqui, as mulheres estão orando mais, viu? Cadê o Dari? Essas mulheres estão na dianteira, hein? Elas fazem uma multidão. Se ela na foto aqui, tinha umas 40 mulheres no dia deles, tá no Facebook. Parabéns, pastor Gisley, parabéns pelo trabalho. E que Deus possa abençoar. Vamos estar orando. Quero agradecer mais uma vez os nossos visitantes. Ficamos muito felizes, muito alegres com a sua presença. E quanto ao evento de novos membros, pastor Ricardo, a cada 3 meses, todas as vezes que nós encerrarmos uma festa, nós vamos fazer uma recepção de novos membros. Então, viu, Ronaldo, você estava na dúvida, então é janeiro, então na próxima, você que tinha que ter falado, viu? Lá no grupo dos diáconos e diaconistas. Irmão, se você souber de alguém aí, dá o nome aqui. Ninguém falou nada. Então, ninguém falou nada. Eu fiquei na dúvida também. Mas não tem problema não. No próximo, em agosto, nós vamos fazer outra festa e nós vamos dar certificado. Tem mais 3 aqui, tem algumas pessoas que não vieram, né? A irmã Regina, a irmã Gisele, e então nós vamos estar na próxima. Não, essa aqui é a Regina Célia Carvalho dos Santos, é outra Regina, mas você pode vir na próxima também. Sim, pastor. Dia 20. O pastor Santo está avisando que o nosso encontro, que seria no final de junho, nós resolvemos passar ele para o final de agosto, quando nós vamos estar anunciando a data, mas nós desde já estamos orando, né, pastor Santo? Nós estamos orando, nós não vamos continuar orando. Um dos motivos que a gente está passando para agosto é exatamente para nós termos mais tempo para orar, mais tempo para jejuar, porque o nosso encontro vai acontecer milagres nele, em nome de Jesus. Amém? Pastor Aurélio, teatro. Sim, Pix e cartão, pastor Aurélio está avisando. E o teatro é na sexta-feira, que horário? 20 horas. E a peça? Está ali, né? A peça. E não tem custo para entrar. Vocês vão ajudar, vai ser ali no lanche que eles arrumaram. Então, sexta-feira, 20 horas, todos são convidados, mas venham mesmo, traga os filhos, traga a família, pode convidar outras pessoas, porque eles são um grupo muito preparado, o trabalho deles é muito bom e é um trabalho que vale a pena assistir. Vamos orar? Vamos despedir em oração, amém? Senhor, nós te louvamos e te adoramos, nós glorificamos e adoramos o teu nome, pela presença do Senhor nesta noite, neste lugar. Nós louvamos o Senhor por esse trabalho maravilhoso do mês. Senhor, ó Deus, nós louvamos o Senhor pela vida de cada um, ó Deus, que se empenhou nesse trabalho. Cada um dos nossos irmãos, ó Deus, que estão presentes, estiveram presentes, que a bênção do Senhor esteja na vida deles, que o Senhor os abençoe nesta semana, e que a graça do Senhor, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus
esteja com a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Está terminado em nome de Jesus.